Olá, minha gente. Aqui quem vos fala é Douglas Guimel, coach holístico. Nós abordamos diversos temas de natureza metafísica, espiritualista, ciência consciencial, cura consciencial e toda sorte de conhecimento holístico e metafísico. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, curta os nossos vídeos. Nós temos como missão quebrar paradigmas e abrir a minha, a sua, a nossa mente. Ok? Eu quero falar hoje sobre telepatia, acesso aos arquivos acásicos da natureza, sobre diversos assuntos ligados ao conhecimento. Nós já falamos em algumas palestras que o conhecimento ele tem vários aspectos. O conhecimento próprio da pessoa, tácito, o conhecimento expresso, o conhecimento científico, seja a ciência cartesiana ou não, o conhecimento metafísico, enfim, o conhecimento empírico, o conhecimento religioso. O conhecimento se desdobra em diversas faces, em diversos caminhos, diversas linguagens. Só que este conhecimento ele não é propriedade de um grupo específico. Este conhecimento ele é muito mais amplo e acessível do que se possa parecer. É fundamental para que a gente possa acessar os conhecimentos. A primeira coisa é abrir mão de crenças limitantes. O grande obstáculo para a obtenção do conhecimento é quando nós achamos conhecedores de muita coisa. Sabe quando nós temos resposta para tudo? É neste momento em que estamos, na verdade, sabotando a oportunidade de obtermos um conhecimento. O conhecimento, quando ele é transpassado, ele não pode ter de forma alguma, a ideia de sugestionar uma verdade, mas de dar a oportunidade ao interlocutor, a vocês no caso, por exemplo, diante do que eu estou falando, terem a oportunidade de refletir sobre o que eu estou falando, de experimentar de alguma forma sobre aquilo que eu estou falando. Se falo de fé, uma experiência de fé. Se falo de ciência, eventualmente eu devo experimentar e ver se o que ele está falando tem algum fundamento científico, seja ele de natureza cartesiana ou não. Conhecimento empírico, conhecimento tácito. Quando o conhecimento é tácito, a gente costuma prestar um pouco mais de atenção, ao contrário do que muitos fazem. O certo, por quê? Porque o conhecimento, quando ele é tácito, ele não é expresso, ele não está em nenhum lugar, trata-se da experiência particular daquela pessoa. Nós temos a oportunidade de obter uma experiência, um conhecimento que é dela, mas que eu posso, de alguma forma, apreender, apreender algo que talvez eu não tenha observado antes. Tá certo? Eu posso estar acostumado, a ver isto aqui como um tecido, como outro qualquer. E eventualmente aquela pessoa ela teve uma percepção um pouquinho mais além, e além dela ver um tecido, ela viu que se tratava de um tecido de algodão. Eu não observei esse detalhe. Então ela me traz um conhecimento dela, que ela percebeu, eu não, e que de alguma forma pode contribuir para uma percepção mais aguçada, mais ampla, mais expansiva, eventualmente mais aprofundada
daquele conhecimento. A segunda coisa que eu quero colocar através deste vídeo é que a forma mais sábia e inteligente de aprender é fazendo perguntas. Quando nós deixamos de ser aquele que responde para ser aquele que faz as perguntas, eu estou mostrando para o universo que eu estou aberto ao novo, que eu estou disposto a conhecer aquilo que eu antes não conhecia. Eventualmente, quando alguém me traz um conhecimento que eu, às vezes, eu sou como vocês, eventualmente eu julgo conhecer, eu julgo saber daquilo, eu costumo ficar quieto e deixar, não estou com malícia, eu deixo a pessoa falar. Douglas, você sabia disto? Aí eu digo, não, fala. Eu não estou sendo sonso, eu não estou sendo malicioso, não, eu estou querendo ver o ponto de vista dele. Porque se eu digo que eu já sei, eu estou fechando a porta para, às vezes, vir um conhecimento novo. Aí eu digo, não sei. Você pode me explicar? Eu deixo a oportunidade àquela pessoa me trazer uma boa nova, um conhecimento, algo que eu ainda não percebi, algo que eu ainda não captei. E, às vezes, uma abordagem diferenciada acerca daquilo que eu julgava antes conhecer. Eu uso muito esta frase, aquela frase famosa de Raul Seixas, eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha formação, aquela velha opinião formada sobre tudo. É fundamental estarmos abertos ao novo. Fazer perguntas é fundamental. Mas Douglas, você me deu essa introdução e até agora você não chegou ao tema. Enfim, vamos lá. É fundamental que entendamos que a natureza ela é provida dos 5 elementos: fogo, ar, água, terra e um 5º elemento, o éter. Não sei se você está vendo uma estrela de 5 pontas atrás de mim. Esta estrela é chamada de pentagrama ou pentagrama sagrado, tá certo? Cada ponta dessa estrela revela um determinado elemento. Ela tem os seus 2 pés, terra e água, e ela tem o fogo e o ar e o éter acima, na ponta superior. Essa estrela, quando ela está invertida, ela na verdade, ela simboliza Deus na natureza, na criação. Quando ela está invertida, representa Deus ao inverso. Então você vai entender do porquê de nós estarmos muito atentos ao que é o inverso. Por quê? Tudo que é o inverso é mentira. Tudo que está invertido nos dias de hoje, que você percebe, é mentira. A verdade, ela está sempre à sua disposição. A partir do momento em que o Criador está sob o comando do criado, é a presença do que nós poderíamos chamar de Deus em nossas vidas. Mas enfim, onde você quer chegar, Douglas? Onde eu quero chegar é que o seguinte: em toda a natureza está escrito a palavra de Deus. A sabedoria humana e divina e natural, ela está presente em cada átomo do universo. Nós, como seres humanos, como microcosmos, somos um microcomputador ambulante. Porque nós carregamos tanto o conhecimento expresso como o conhecimento tácito, nós carregamos o conhecimento holístico, metafísico, científico, religioso. Todo este conhecimento está no cérebro de cada um de nós e no plano mental e emocional e inclusive nas células do nosso corpo. Isto chama-se a caixa. Nós temos uma caixa pessoal,
que cada um possui, e isto vai determinar como este microcomputador foi programado. Como ele se programou, como ele foi programado, quais são as programações que ele traz de outras vidas e quais são as programações que ele permitiu fossem instaladas em seu inconsciente durante a sua trajetória na Terra. Quantas experiências nós tivemos? Não importa a experiência que você teve, o que importa é como você se relacionou com essas situações, com estes eventos, com estes conhecimentos. A cada dia, a cada instante, estamos tendo a oportunidade de obter um conhecimento novo. Isto é fundamental para que nós possamos estar efetivamente atentos. O conhecimento ele está na Terra. Quando ele está na Terra, na natureza que diz respeito ao elemento terra, ele está de uma forma tão impregnada que se torna algo mais rígido, tá certo? Nós sabemos que as pessoas dos signos de terra, por exemplo, touro, capricórnio e virgem, são pessoas mais rígidas na sua maneira de enxergar a vida. São pessoas com uma dificuldade um pouquinho maior de enxergar a vida fora daquilo que é palpável. Geralmente são pessoas mais tendentes, a serem céticas. Tá certo? O conhecimento, quando ele está na Terra, ele está, quando eu digo na Terra mesmo. Tá? Inclusive em elementos minerais, tá certo? Na terra, no corpo, nas células do corpo, tá? Quando esse conhecimento ele está extremamente impregnado, ele tem mais dificuldade de ser passado, ele é aquele conhecimento mais, como eu acabei de dizer, mais rígido, tá? Aquela pessoa que não abre mão da sua maneira de enxergar a vida ou de pensar. São pessoas com mais dificuldade de se abrir ao novo. Isto é um fato. Ainda que aí você pode dizer, Douglas, eu sou de um desses 3 signos que você citou e não sou assim. Aí eu tenho que ver o teu mapa e ver os outros planetas nesse mapa, ver como eles estão, distribuídos no seu mapa natal e eventualmente você pode ser aí um virginiano com a mente um pouco mais aberta, você pode ser um taurino com uma inteligência um pouco mais aguçada, tá certo? Você pode ser um capricorniano, não tão conservador, não tão pessimista, tá certo? Mas a realidade tende a ser esta. As pessoas de signo de elemento água, quando nós falamos do conhecimento na água, nós estamos falando de um conhecimento muito emotivo, muito emocional, sentimental, muito nostálgico. A história emocional e sentimental da humanidade você vai encontrar na água, principalmente nas águas do mar, onde o gosto do mar, veja que eu estou falando uma linguagem metafísica. Se você é um cara extremamente cientificista, você vai achar que eu estou louco. Não tem o menor problema de você procurar outro canal, caso você não esteja aberto a receber um novo conhecimento, tá? Mas a água do mar, ela tem um gosto da lágrima, correto? E isto revela o lado emocional. Você quer acessar os arquivos acásicos da humanidade, vai ao mar. É um lugar fantástico, ideal para você conhecer a história da humanidade. Só não vai cair em prantos, porque você vai ter a oportunidade de conhecer muita coisa que vai te levar eventualmente até mesmo ao desespero. Por quê? Porque no mar, estão as águas, está ligada ao emocional. Pessoas de signo de água, são pessoas que tendem a fluir ou a reter este conhecimento, tá certo? De uma forma construtiva, eventualmente,
e destrutiva, por outro lado. Você tem as águas que fluem nos rios. Quando isso está acontecendo, não tem pedras no meio do caminho e aquelas águas fluem naturalmente, você é aquela pessoa que consegue desenvolver uma coisa chamada inteligência emocional com muita facilidade. São aquelas pessoas que dão nó em pingo d'água. Já ouviu esse termo? São aquelas pessoas que sabem lidar com situações adversas, com pessoas às vezes difíceis de lidar, tá certo? Agora, quando nós temos a dificuldade, né, de interagir com as outras pessoas e estamos assim levando tudo para o lado excessivamente emocional, aquilo nos entristece, é porque as águas estão represadas. E aí você tem as águas de lagos, lagoas, tá certo? De brejo, tá certo? Então essas águas tendem a ficar mais represadas, lamaçais, enfim. E ali você tem, né, aquelas pessoas excessivamente nostálgicas, excessivamente deprimidas, depressivas, quando essas águas não fluem. Porque ela retém o conhecimento, ela retém as experiências da vida dela de uma tal forma que as coisas não fluem. E aí eu preciso trabalhar o emocional dessa pessoa, trabalhar o elemento água e o chakra ligado ao elemento água nela, né? Para que, né, o chakra do umbigo, para que as coisas possam voltar a fluir. Essa pessoa precisa ter experiências onde as águas possam fluir com naturalidade. Eventualmente uma menstruação, eventualmente uma experiência orgástica. Sim, tá certo? Colocar as águas para fluir. Elas não podem ficar represadas. Isso era muito comum na Idade Média, os médicos daquela época cuidarem das mulheres que tinham problemas, né, de depressão ou eventualmente de ansiedade, porque também mexe com esse outro lado da moeda, né? Quando essas águas estão muito reprimidas, represadas, né? A pessoa não tem uma fluidez, não há alegria no viver dela. Ela precisa se divertir, ela precisa ter, né, as suas experiências, né, com as águas para que as coisas possam efetivamente fluir. Chorar é fundamental. Se você retém muito choro, você retém muito emocional. Você começa a guardar sentimentos que não são interessantes. Quais são os signos ligados a esses elementos? Peixes, Escorpião, certo? E Câncer. Podem ter absoluta certeza que são signos extremamente emotivos, extremamente emocionais e muito sensíveis. Você tem que, às vezes, pisar em ovos quando essas pessoas não estão muito equilibradas. Você tem que pisar em ovos para falar com essas pessoas, porque tudo tende a atingi-las. Tá certo? Por outro lado, quando essas pessoas estão extremamente agressivas, elas possuem uma agressividade extremamente prejudicial ao outro também, porque como ela sabe lidar, ela já está acostumada a lidar com essas emoções, ela sabe exatamente como atingir o outro. Então a gente tem que saber lidar com as águas. Não é interessante nenhuma coisa nem outra. Nem você, né, está ansioso demais e, portanto, ser agressivo com as pessoas que não merecem, como também não é bom você ficar abatido demais. E com isso você perde a oportunidade de obter um conhecimento que está nas águas, o conhecimento, a sabedoria emocional, a inteligência emocional, a saber lidar com o outro, né? Saber lidar consigo mesmo, deixar as coisas fluírem com mais facilidade, correto? O conhecimento, a sabedoria, ela está também no elemento fogo. Quando ela está no elemento fogo, ela inflama, ela ativa, ela gera no ser humano uma certa agressividade. Esta agressividade, se ela for bem direcionada, ela pode colocar uma verdade à tona, trazer à tona uma verdade. É o famoso colocar pimenta no rabo do outro, né? Como se diz, né?
É o famoso acender a fogueira, acender a faísca. É quando eu faço uma coisa, a verdade vem à tona, eu cutuco aquela pessoa de uma tal forma que ela acaba soltando aquela verdade, dizendo o que você quer ouvir ou precisa ouvir. Você coloca às vezes uma pessoa contra a parede, ela acaba explodindo porque ela não aceita, né? Ela acaba não aguentando essa pressão que o fogo exerce, né? Em busca da realidade. O fogo, por outro lado, ele consome aquilo que é mentira. Ele consome aquilo que é mentiroso. Então, o elemento fogo é excelente, é fundamental quando você quer discernir, quando você quer descobrir a verdade sobre qualquer situação. A verdade, ela nua e crua, ela dói, porque ela é agressiva. Ela tem uma linguagem mais agressiva. Ela esquenta, tá certo? Então, ela faz com que a coisa aconteça. Quando você esquenta uma relação, por exemplo, e há amor, a tendência é haver união, mais paixão, mais, né, uma coisa mais intensa. Eventualmente, acontece o contrário, começa a haver atrito, né? A verdade veio à tona, né? Ou é amigo ou não é, ou é verdade ou é mentira, tá certo? Certamente que algumas pessoas não estão tão acostumadas com fogo assim, tá? Você quer conhecer o melhor de uma pessoa? Algumas pessoas você vai conhecer através do elemento fogo. Você quer conhecer o pior de uma pessoa? Outras pessoas você vai conhecer o pior delas através do elemento fogo. Então, é muito cuidado brincar, tem que se ter muito cuidado ao brincar com fogo. Com fogo não se brinca, né? O fogo é o que dosa a verdade. É o elemento fundamental nos tribunais, no parlamento, tá certo? Na política, na guerra, eventualmente, tá certo? O elemento fogo, ele tem que ser dosado, ele tem que ser bem administrado. É ele que também nos traz o ânimo de viver, a verdade de viver. Ele traz à tona a tua verdade, ele te mostra a tua verdade e ele ativa em ti também um conhecimento que é bem oculto, né? Que é o fogo, né, da vida em cada um de nós. Esse fogo não pode se apagar, ele tem que estar sempre aceso. É ele quem faz todo o processo, né, de elevação da Kundalini no nosso organismo, tá certo? Quais são os elementos, os signos ligados a este elemento? Áries, Leão, Sagitário, certo? Então a tendência, quando você se relaciona com essas pessoas ou com o próprio elemento fogo, você quer obter a verdade sobre algo, vá a estes elementos, a estes signos. A tendência é você encontrar a verdade através destes caminhos, de uma forma ou de outra, tá? Desde o mais espontâneo, que é o ariano, até aquele que é mais diplomático, que tende a ser, né, o sagitariano ou o leonino, né? Então, este elemento, ele é fundamental, tá? Para que haja... E sem falar que o elemento fogo, ele tem também um caráter, né, de startar. Ele que provoca o start, o reset, a renovação. O fogo tem um poder renovador e transformador de qualquer situação. Quando o teu computador chega a um ponto que ele não está mais, ele queima, né? Não é assim? Qualquer objeto, porque ele não suportou aquela carga, entende? Então é isso que acontece. Qual é o outro elemento que está faltando? O elemento ar. O elemento ar, ele é por natureza um elemento muito ligado à comunicação, à transmissão de dados, de informações, eventualmente até mesmo de espíritos. Eles se locomovem através desse elemento com muita facilidade, tá certo? O elemento ar está ligado aos signos de Gêmeos, por natureza é o signo mais dado à comunicação,
né? Muito ligada à comunicação, ao Mercúrio, ao signo de Libra, que é o grande diplomata por natureza, e ao Aquário, que é aquele que é o mais vanguardista, aquele que traz as coisas que estão mais no futuro, traz o futuro para o presente, e as pessoas ficam assim, ué, como é que você sabe disso? Porque ele sabe perceber o futuro de qualquer situação com muito mais facilidade que os outros. O elemento ar, ele é por natureza, né? O vento que bate, sabe? Um vento bateu no meu ouvido e sabe? Aquela história do beija-flor me falou, né? Ele veio voando, falou no meu ouvido, porque na verdade nós ouvimos vozes, nós nos comunicamos eventualmente com os espíritos, né? E este elemento ar, ele é fundamental para que isto ocorra. No elemento ar também está o conhecimento ligado à criatividade. É muito fantástico você acessar, se comunicar com outras pessoas através deste elemento. E o éter, Douglas? O éter é o que impregna todos esses outros 4 elementos. Você tem o éter no fogo, no ar, na água e na terra. O éter, ele é, na verdade, né, o grande emissor e receptor. Todas as informações, né, que nós queremos acessar de conhecimento no outro, nos elementos da natureza, numa planta, numa pedra, no mar, no rio, na árvore. É sério o que eu estou falando. Você obtém conhecimento através dos animais, os totens. Qual o seu animal de poder, você sabe? Nele está um conhecimento que é transmitido de geração a geração, e nós temos no nosso DNA todo este conhecimento. Como, Douglas? Você não se alimentou dos elementos da natureza? Ou você acha que não há mineral, ainda que em pouca quantidade, no vegetal que você comeu? Ou você acha que no animal que você comeu, num bife, num frango, você não está trazendo algum elemento da terra, né? Tanto do vegetal quanto do mineral, através dessa carne que você está ingerindo? Então, tudo que você se alimenta, você está trazendo da terra para o teu corpo. E através desse alimento, você tem comunicação com aquele vegetal na natureza. E quando você está em falta com algum elemento da natureza, tá certo? Que a medicina ocidental tanto fala, né? Das vitaminas, sais minerais, aminoácidos, hormônios, enzimas. Onde está tudo isso? Está na alimentação, no que você come, no que você ingere. E através desses elementos que você ingere, você está trazendo um conhecimento, você está trazendo uma programação para o teu corpo físico. Você sabia disso? E eu vou dizer para vocês agora aquilo que eu venho falando, né, que é o tema da nossa palestra. Como acessar este conhecimento? Assim como nós somos um microcomputador, cada elemento da natureza é um micro, mini, nano computador, eventualmente um macrocomputador, um mega, um ultracomputador. Nós somos microcomputadores conectados em redes uns com os outros. Que é isso, Douglas? Através dos nossos chakras e através de cada célula do nosso corpo. Cada célula do teu corpo é um chakra. Ele é um emissor e um receptor, um microchakra. Ele é um emissor e receptor de frequência. E nessa emissão e recepção de frequência, nós nos comunicamos uns com os outros. Daí vem a telepatia, que nós podemos exercê-la no nosso dia a dia, principalmente agora que estamos entrando nessa frequência de 5ª dimensão no planeta Terra. Então você tem a oportunidade de se comunicar com pessoas, com animais, com vegetais, com minerais, com pedras, através da telepatia. Mas eu posso me comunicar através do verbo?
fantástico, porque eu fortaleço ainda mais esta comunicação, porque o verbo ele tem um poder também, né? Eu não só estou colocando a frequência mental, como eu estou colocando a frequência verbal. E se eu puder usar a frequência visual e sinestésica, melhor ainda, se eu puder pegar essa pedra na mão, tá certo? E me comunicar com ela de uma determinada forma, emanando uma determinada luz, eu consigo resultados com muito mais facilidade. Estou falando de conhecimento metafísico. Se você não está acostumado com isso e quer se acostumar, me acompanhe em minhas palestras que eu vou ensinar a você como fazer isto. E nós estamos conectados em rede. Onde está esta rede, Douglas? Na nossa casa. Nós temos uma rede neural, biopsiconeural em nossa família, em nossa ancestralidade. Esta conexão se dá de uma forma muito fantástica. Nós temos uma outra rede ao qual estamos conectados, que está ligada ao nosso país, ao nosso idioma, à nossa cultura religiosa ou às culturas religiosas de nossos antepassados. Nós temos conexões biopsiconeurais ligados a toda a caixa no qual nos encontramos, que é o planeta Terra. E desse mega computador chamado planeta Terra, onde rodam diversos programas e diversos sistemas operacionais, ele possui um sistema operacional próprio que o conecta com outros planetas e outras galáxias, e inclusive com outros seres de outros planetas. Não duvide do que eu estou falando. Se você analisar as células do cérebro, o sistema neural, você vai ver, e você olhar para o cosmos, você vai ver o próprio sistema neural no cosmos, nas galáxias, em todo o sistema macrocósmico, assim como nós podemos enxergá-lo no microcosmo, inclusive numa célula. Se você observar uma célula, você observar uma molécula, você vai ampliando até chegar ao universo maior, você vai ver algumas semelhanças, que não é mera coincidência, porque assim como é em cima, é embaixo, como dizia Hermes Trismegisto. Ok? Meu nome é Douglas Guimel, eu sou coach holístico. A nossa intenção é quebrar paradigmas, é trazer para vocês um conhecimento que vai além dos 5 sentidos, ou pelo menos de nossa faixa de percepção que temos tido até aqui, com a frequência que o mundo vem tendo na terceira dimensão. Mas eu quero dizer para vocês que hoje nós estamos extremamente conectados com a 4ª e a 5ª dimensão, ambas. A 4ª é o tempo, a 5ª poderíamos chamar a eternidade, onde o passado e o futuro irmanam-se no eterno agora. Ok? Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe este conhecimento. É fundamental que outras pessoas tenham acesso a ele, para que nós possamos, de fato, criar um paradigma diferenciado, deste que nós temos vivido até o momento presente. Ok? Shalom.